Bom, espero que tenha dado certo. Deu certo aí, Jacques? Por favor. Então, pronto. Pessoal, é o seguinte, olha só. O nosso assunto vai ser o quê? Matrizes, tá bom? Então, como você está vendo aí, matrizes vai ser o nosso assunto da aula. Eu vou dividir esse assunto, pessoal, em várias partes. Nós vamos ver a definição e algumas considerações iniciais, tá certo? Então, vamos lá, ó. Pessoal, matriz é uma tabela, tá bom? Porém, a primeira coisa que você tem que saber é que essa tabela vai ser organizada em linhas e colunas. E toda informação que aparecer nas questões vai ser da seguinte forma: a primeira informação representa linha e a segunda informação representa coluna, tá certo? Então, um exemplo aqui para você entender, ó. Nós temos aqui essa matriz, tá vendo aqui, ó, essa matriz. Então, aqui, ó, deitadinha é a linha, então, deitado é linha, e aqui em pé é coluna, certo? Então, essa matriz é do tipo 2 por 2. Então, você vai encontrar na matriz isso daqui, ó, esse formato. Então, lembre-se, esse primeiro número vai representar a linha, então aqui essa matriz tem duas linhas, e o segundo vai representar coluna, tá bom? Se tiver no formato, em forma de letras, que às vezes vai acontecer, não vamos mostrar, então lembre-se, a primeira informação representa linha e a segunda coluna. Então, esse M aqui vai representar o quê? As linhas, o número de linhas e o número de colunas, tá certo? Então, essa é a primeira informação extremamente importante que eu quero que vocês saibam. Não esqueça, todas as informações de matriz, a partir de agora, a primeira informação representa linha e o segundo coluna, sempre. Então, aqui nós temos duas linhas, daqui, ó, uma linha, duas linhas, e esse segundo é coluna, uma coluna, duas colunas. Segunda coisa, esses números que são representados na tabela, ela podem vir entre parênteses, tá bom? Ou entre colchetezinho. Então, essas daqui são as duas representações mais clássicas. Então, esses números vai vir ou dentro de parênteses ou dentro de um colchete. Então, isso daqui é importante também. Toda vez que você vir alguma questão com a tabelinha, cujos números estão dispostos em linha e coluna, e elas estão entre linha, aliás, estão entre parêntese ou entre colchete, então você está diante de uma matriz, tá certo? Vamos prosseguir. Os elementos de uma matriz e sua representação genérica. Pessoal, olha só, eu quero que você aprenda isso aqui, que é muito importante. Olha só. Aqui eu dei um exemplo de matriz com esses números, tá bom? No material de apoio vai dizer o que é que significa esses números. Por enquanto, aqui para nós não interessa. Bom, o que é que eu quero que você saiba? Que muitas questões vai vir uma representação genérica, onde você terá que construir a matriz. E aí, como eu falei para vocês, ó, a primeira informação vai representar a linha, a segunda coluna. A matriz, ela é representada por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, a matriz A, a matriz B, matriz C, sempre representado pela letra maiúscula. Já os elementos serão representados por letras minúsculas. E aí, normalmente, é o seguinte, se a matriz é A, maiúsculo, o elemento vai ser A minúsculo, tá bom? E esses números, o que são? Aqui é a parte importante. A representação genérica dele, pessoal, vai vir da seguinte forma, um elementozinho, aí aqui eu estou considerando a matriz A, tá bom? Então, aqui é o elemento A, tá vendo? Minúsculo é elemento. E vai vir I e J colocado aqui logo em seguida. O I vai representar a linha e o J coluna. Como eu disse para vocês, quando se tratar de matriz, a primeira informação sempre refere-se à linha e a segunda informação refere-se à coluna. Então, aqui é uma simbologia, uma representação genérica de quê? De um elemento da matriz. Letra minúscula representa o elemento, tá bom? Então, olha só, o I e o J aqui significa o quê? Que esse elemento está na linha I e na coluna J. Então, observe aqui algo extremamente importante que você tem que aprender. Por exemplo, o 500. Perceba que o 500 está na primeira linha, né? Então, deitadinha, primeira linha. E o 500 também está na primeira coluna. Então, o 500 aqui, a representação dele
Genérica é como? Se a matriz é um A maiúsculo, então a representação do elemento é A minúsculo. E o que é que significa esses números? O que é que significa esse 1? Significa que esse elemento está na primeira linha, tá bom? Lembre-se que o primeiro elemento, aliás, a primeira informação representa linha. Então, esse elemento aqui está na primeira linha. E observa que o 500, ele também está na primeira coluna, ó, em pezinho é coluna. Então, o que é que representa o segundo número? A coluna. Então, quando você vê isso em questão, o que é que significa aqui? Que esse elemento, ele está na primeira linha, na primeira coluna, certo? O 450, ele está em que linha? Observe, está na primeira linha, ó, certo? Primeira linha. Então, por isso que aqui tem 1. Ó. Então, aqui na primeira linha, o primeiro número aqui é 1. Por quê? Porque representa linha. Ó. Então, esse elemento, esse aqui, está na primeira linha. Agora, observa que o 450, ele faz parte da segunda coluna. A coluna é em pé. Então, é por isso que aqui tem um 2. Ó. Esse 2 aqui representa o quê? Segunda coluna. Então, aqui nós temos o quê? Nós lemos assim, o elemento A, 1. Tá bom? A gente não lê A11, A21, não. A1. O que é que significa? Primeira linha, primeira coluna. Observe aqui o 450 aqui. Ó. Observe, ele está onde? Ele está na segunda linha. Tá vendo? Ó, segunda linha. Por isso que aqui tem um 2, que representa a linha. Então, esse elemento, ele está na segunda linha. Mas esse 450, ele está onde? Na primeira coluna. Por isso que aqui tem um 1. Então, aqui vai estar segunda linha, primeira coluna. Então, observe aqui, ó, que esses elementos, eles vão ter o mesmo número, que é o 2, que representa o quê? Segunda linha. Tá certo? Ó. Então, esse elemento 490, por que tem um 2 aqui? Porque ele está na segunda linha. E esse segundo 2 representa o quê? A coluna. Então, essa daqui é a representação genérica. Quando nós fizermos exercício, você vai entender melhor, tá bom? Observe aqui, ó, que nós vamos agora fazer um exemplo, tá bom? Aí, olha só, escreva a matriz. Pessoal, isso aqui que é extremamente importante, certo? Olha só, ele não me deu os elementos. Ele quer que eu encontre os elementos e construa a matriz, eu escreva a matriz. Como é que eu faço isso? Vamos interpretar aqui inicialmente. A matriz que nós vamos construir será representada, será batizada de A maiúsculo, está aqui, ó, A maiúsculo, tá bom? E ela vai ter o quê? O que é que significa esses números? Significa que essa matriz vai ser do tipo 2 por 3. Vamos interpretar o que eu disse? O primeiro número representa o quê? Linha. Então, essa matriz, ela vai ter duas linhas. Então, está aqui, ó, uma linha, duas linhas. Lembre-se que linha é deitado. E essa matriz vai ter quantas colunas? 3. O primeiro elemento representa linha, o segundo elemento coluna. Quantas colunas? 3. Está aqui, ó, em pé. Ó. Uma coluna, duas colunas, 3 colunas. Então, a matriz que nós vamos escrever, ela vai ter duas linhas, está aqui, ó, e 3 colunas. Eu coloquei aqui em branco para você entender primeiro o que é que significa esse 2 e esse 3. Então, 2 é duas linhas e o 3, 3 colunas, tá bom? Beleza, agora nós vamos escrever a matriz de forma genérica. Não estou colocando ainda valores numéricos, tá bom? Quando você se acostumar, dá para fazer mais rápido, mas aqui vamos fazer por etapas. Ora, tá aqui, ó. O que é esse primeiro espaçozinho aqui? É um elemento dessa matriz. Então, eu estou batizando de elemento aqui, o A minúsculo. Mas ele está em que linha? Primeira linha, está aqui, ó, 1, primeira linha. Mas ele está em que coluna? Primeira coluna. Então, está aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Esse elemento aqui, ó, está aqui ele está em que linha? Primeira linha, por isso que tem 1. Em que coluna? Segunda. Esse elemento aqui, está aqui ele está em que linha? Primeira linha, em que coluna? Terceira coluna. Então, fica assim, ó. Se você quiser escrever, fica 11, 12, 13, tá bom? Para facilitar a vida de vocês. Mas a explicação é essa. Ó. Esse 1 representa o que? Linha. Então, esses 3 elementos estão na primeira linha. E esse segundo aqui representa a coluna. Esse aqui está na primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Aqui embaixo, ó, esse elemento aqui, qual é a representação genérica dele? Está aqui, ó. Ele está na segunda linha, por isso que tem um 2. Em que coluna? Primeira. Primeiro eu coloco a linha, depois a coluna, né? Ó. Esse elemento aqui, ele está em que linha? Segunda linha. Em que coluna? Segunda coluna. Por isso que ficou assim, ó. E esse elemento está na segunda linha, terceira coluna. Se você quiser escrever para facilitar, coloca 21, 22, 23, fica melhor de escrever, mas a explicação é essa, tá bom? Só que isso aqui, pessoal, é a representação genérica.
tá bom? Escrita com letras. Mas como é que eu transformo isso em números? Aí, galerinha, você olha para a pergunta e ele vai te dar uma fórmula. Aqui é a fórmula. Ele está dizendo o que para mim? Que cada elemento dessa matriz, ele vai ter que utilizar essa regrinha. Você vai somar o I mais o J. E aí eu quero que você lembre de novo o que eu disse. O que é o I? O I é o quê? A primeira informação é linha. Então, o I representa linha e o J coluna. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse elemento, depois esse, enfim, todos os elementos, e vamos utilizar a formulazinha que ele forneceu. A forma é essa. Então, vai ficar como? Esse elemento aqui, ó, tá bom? Que, o que é que vai acontecer? O I dele vale quanto? O I vale 1 e o J vale quanto? 1. Então, o que é que ele pediu para você fazer? Você somar. Então, como o I vale 1 e o J vale 1, somando vai dar 2. Então, esse elemento aqui, ó, vale 2, tá aqui ele, ó. O próximo elemento, esse elemento aqui, certo? Quanto é que vale o I dele? Vale 1. E o J vale quanto? 2. Ó. O I é o primeiro número, o J é o segundo. O I representa linha, J coluna. Como ele mandou somar, eu somo 1 mais 2, 3. Então, tá aqui, ó, 3. O terceiro elemento, esse daqui, ó. Tá bom? Quanto é que vale o I dele? 1. Quanto é que vale o J? 3. O que é que ele mandou fazer? Somar. Então, 1 mais 3, 4. Tá aqui 4, ó, tá bom? Esse elemento aqui, o próximo, aqui agora já passando para a segunda coluna, esse elemento aqui, ó. Quanto é o I dele? 2. Quanto é o J dele? 1. O que é que ele mandou fazer? Somar. Então, quanto é 2 mais 1? 3. Então, está aqui ele, ó. Esse elemento está na segunda linha, segunda coluna. Quanto é o I dele? 2. Quanto é o J dele? 2. O que é que ele mandou fazer? Somar. Então, quanto é 2 mais 2? 4. Está aqui. Esse elemento aqui, quanto é o I dele? 2. Quanto é o J dele? 3. Linha 2, coluna 3. Então, o que é que ele mandou fazer? Somar. 2 mais 3, 5. Está aqui. Depois que você faz isso, o que é que você faz? Você vai encaixando os números na posição correta. Você não pode colocar essas informações em qualquer lugar, é na posição correta. O elemento está na primeira linha, primeira coluna, deu 2, então está aqui ele. O elemento está na segunda linha, terceira coluna, é 5, está aqui ele. Então, assim, certo? Olha o segundo exemplo. Pessoal, o raciocínio vai ser o mesmo do anterior, então eu vou falar um pouco mais rápido. Então, ele vai ter duas linhas e duas colunas. Ó, o 2 representa duas linhas, está aqui uma linha, duas linhas, e o 2 representa coluna. Duas colunas, está aqui a segunda coluna. A representação genérica. Percebam que agora ele chamou de B, ó. Então, B. É por isso que agora eu usei o B como representação do elemento, tá bom? O B maiúsculo representa a matriz, o nome da matriz, né? E o B minúsculo é o elemento. E aí, da mesma forma, ó, esse elemento aqui está em que linha? Primeira linha. Em que coluna? Primeira coluna. Então, está aqui ele. Esse elemento aqui está onde? Primeira linha. Em que coluna? Segunda. Está aqui eles. Ó. Esse elemento está em que linha? Segunda linha. Em que coluna? Primeira. Esse elemento aqui está em que linha? Segunda linha e segunda coluna. Pronto, essa é a representação, certo? Algébrica dela. Agora, o que é que você vai fazer? Aí eu disse para vocês, ó, toda questão, quando pede para você escrever a matriz, ele vai te dar uma fórmula. A fórmula agora, o que é que ele quer que você faça? Você pega o I ao quadrado e diminua do J. Lembrando que o I representa linha e o J representa coluna. O que é que nós faremos? Nós vamos pegar cada elemento desse aqui e fazer o que ele mandou. O que é que ele mandou fazer? Eu pegar o I elevado ao quadrado. Mas quanto é o I aqui? É 1. Tá bom? O I não representa o primeiro elemento. O I é 1. A primeira informação. Então, o que é que vai acontecer? O I equivale a 1. Mas a fórmula mandou eu colocar ao quadrado. Então, quanto é 1 ao quadrado? É 1. Menos, está aqui o menos, e quanto é que vale o J aqui? Vale 1. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Esse elemento aqui, o I vale quanto? 1, mas ele mandou fazer o que com o I? Elevar ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1. Depois, colocar o menos, está aqui o menos, e repetir o J. Quanto é o J aqui? 2. Então, vai ficar 1 menos 2. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior, vai dar quanto? Menos 1. Esse elemento aqui, o I vale quanto? 2, mas ele mandou fazer o que com o I? Elevar ao quadrado, não esqueça. Quem manda é a fórmula. Então, 2 ao quadrado é 4. Aí, menos, que ele mandou subtrair, menos quem? O J. Mas o J vale quanto aqui? 1. Então, vai ficar 1. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 dá 3. Esse elemento aqui, o I vale quanto? 2. O que foi que ele mandou fazer? Elevar ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? 4. Depois fazer o quê? Menos o J. Mas quanto é o J aqui? 2. Então, vai ficar 4 menos 2 dá 2. Então, depois que você encontra todos os elementos, aí você vai e
cria, tá bom? Escreve a matriz. Lembrando que colocando os números na posição adequada, certo? Então, essa daí é o primeiro exemplo. Vamos para mais um exemplo. Essa questão aqui, pessoal, eu resolvi fazer porque muitos de vocês talvez não lembrem o que são esses símbolos. O que é que significa esse símbolo? Esse símbolo aqui embaixo é o de menor. Você coloca, você olhando para a sua palma da mão, bota a palma da mão você olhando para ela, tá bom? A sua mão esquerda, você abrindo 2 dedos aí, você vai encontrar o menor. Se você colocar a sua palma da mão, olhando para a sua palma da mão, a sua mão direita, e abrir 2 dedos, você vai ter o maior, tá bom? Então, esse símbolo aqui é o maior, esse símbolo aqui é o menor. Mas quando tiver esse tracinho embaixo, significa o quê? Igual. Então, o que é que significa isso aqui? Maior ou igual. Então, o que é que significa aqui? Que o I, sendo maior ou igual a J, nós vamos usar esta fórmula aqui. Agora, se o I for menor do que o J, não precisa usar a fórmula, vai dar zero. Então, esse tipo de questão aqui é um pouquinho mais trabalhosa, mas eu resolvi mostrar para vocês porque eu vou cobrar isso nas atividades. Então, vamos lá, ó. Essa questão é a mesma questão anterior, só que com esse formato aqui. Vamos lá, primeiro o que é que você faz? Ó? Primeiro você olha para cá. A matriz ele batizou de B, por isso que eu escrevi um B, tá bom? E essas duas informações é a primeira que você tem que olhar. O que é que significa isso daqui? Que essa matriz terá 2 linhas, então tá aqui, ó, uma linha, 2 linhas, e essa matriz vai ter o quê? 2 colunas, aqui, ó, uma coluna, 2 colunas. Tá aqui a representação genérica dos números, tá bom? O que é que significa? Esse B minúsculo é porque a matriz foi batizada de B, né? Aqui vai ser primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Então, se você quiser escrever 11, 12, tudo bem. Aqui vai ser o elemento da segunda linha, primeira coluna, esse daqui, ó. Está na segunda linha, primeira coluna, e o elemento está na segunda linha, segunda coluna. B21, B22. Não é assim que a gente pronuncia, porém, para facilitar você entender, você escreve isso. Depois que você faz isso daqui, aí você vem encontrar a forma. Aí preste bem atenção. Ora, no caso desse elemento aqui, que tem uma linha e está na primeira linha, primeira coluna, olha, o I e o J são iguais, pessoal. O I vale 1, o J vale 1. Então, nós temos o I igual a J. Ora, se o I for igual a J, está aqui, esse símbolo é de igualdade, aqui é maior ou igual. Tanto serve para o maior como para o igual. Então, o I é igual a J. Se o I for igual a J, é essa fórmula que você vai usar. É por isso que nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, I mais 2J. O I vale quanto aqui? Vale 1, ó. Então, o I vale 1, mas... Aí ele quer que você pegue o J e multiplique por 2. Então, 2 vezes o J, mas o J vale quanto aqui? 1. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 1, 2. Então, 1 mais 2 dá 3. Então, esse elemento aqui vai valer 3. Está aqui ele, ó. Tá bom? Segundo elemento, ó. Esse elemento bem que assim, ó. O que é que aconteceu aqui? Nós temos o I, pessoal, menor do que o J. Perceba que o 1 é menor que o 2, né? Então, o 1 é menor que o 2. Então, o I é menor que o J. I menor que J. Está aqui, ó. Porém, se o I for menor que o J, não precisa fazer conta. Vai dar quanto o elemento? 0. Então, aqui a resposta vai ser 0. Então, esse elemento aqui, que é esse elemento que está na primeira linha, segunda coluna, vale 0. Está aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, 2 e 1. O I vale 2, o J vale 1. O elemento está na segunda linha, primeira coluna, né? Ó. O I não é maior que o J, o 2 é maior que o 1, então o I é maior que o J. Se o I é maior que o J, nós vamos usar essa parte aqui de cima, ó, o I maior do que J. Qual é a regra que nós vamos usar? I mais 2J, tá aqui, ó. I mais 2J, tá bom? Mas o I aqui vale quanto? O I vale 2, tá aqui, ó, o I vale 2. Mas, e o que é que ele quer que você faça com o J? Multiplique por 2, ó, 2 vezes 1, tá bom? Então, vai ficar 2 mais, quanto é 2 vezes 1? 2. Então, 2 mais 2 dá 4. Então, esse elemento aqui, ó, ele vale quanto? 4. Está aqui a posição dele aqui, ó, certo? O último elemento, que é esse aqui, ó. Observa que o I vale 2, o J vale 2. O que é que nós temos aqui? Nós temos o I igual ao J. O I igual ao J, nós vamos olhar aqui a parte de cima de novo, porque aqui serve para o I maior que o J e serve também para o I igual a J. Isso aqui significa maior ou igual, tá bom? Então, se o I é igual a J, nós vamos usar essa formulazinha. O I vale quanto aqui? Vale 2. Mais. E o J? Mas o J ele quer que você multiplique primeiro por 2. Então, vai ficar 2 vezes o J. Mas quanto é o J aqui? 2. Então, vai ficar 2 mais. Quanto é 2 vezes 2? 4. 2 mais 4 dá quanto? 6. Então, está aqui o elemento 6.
Tá bom? Lembre-se, depois que fizer os cálculos, você tem que encaixar cada elementozinho no lugar dele. Não adianta parar aqui, não. Você tem que escrever a matriz no final, tá bom? Então, vamos prosseguir. Pessoal, ó, ali é a explicação como é que você encontra uma matriz, através de uma fórmula da matriz genérica. Agora, vamos ver os tipos de matrizes, tá bom? Isso é muito importante para algumas questões. Vamos lá. O que é uma matriz linha? Pessoal, a matriz linha é aquela que só tem uma linha, ó. Observe aqui, ó. Essa matriz aqui só tem uma linha. Então, a matriz linha, o primeiro número aqui vai ser sempre 1. O que é que significa aqui? Esse aqui é o tipo de matriz, tá bom? Essa matriz tem uma linha e 2 colunas. Então, se ela só tem uma linha, é chamada matriz linha. Então, se for pedido em alguma questão para você escrever uma matriz linha, lembre-se, ela vai ter uma linha. As colunas podem ter mais de uma, certo? Vai ter 2, 3, 4. Porém, a linha é só uma, matriz linha. Que é a matriz coluna? É aquela que só tem uma coluna. Percebam, ó, em pé. Coluna em pé, só tem uma coluna. Ou seja, o segundo número aqui sempre vai ser 1. Essa matriz aqui, ela tem 2 linhas e uma coluna. Perceba? Uma coluna. Então, a matriz que só tem uma coluna é chamada matriz coluna. Essas duas aqui é pouco usada, porém, você tem que saber. Que é matriz nula. Bom, primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte, que nas questões pode vir o nome escrito matriz nula, ou pode vir a simbologia dela como um O, ou um 0, tá bom? Esse símbolo aqui, acrescido de letra, de números, né, significa matriz nula. Então, se você tiver alguma questão que não aparece o nome da matriz, mas vem esse O ou esse 0 aqui, um O maiúsculo, né, que o certo aqui é para ser O maiúsculo, tá bom? Que é a matriz representada por letras. Então, o O maiúsculo aqui representa a matriz nula. O que é que significa matriz nula? É que todos os elementos vão ser 0. Porém, essa matriz é de que tipo? 2 por 3. O que é que significa? Ela vai ter 2 linhas. Tá aqui, ó, uma linha, 2 linhas, tá bom? E quantas colunas? 3. Aqui, ó, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Porém, se você observar, todos os elementos são 0. Então, todos os elementos da matriz nula é 0. Bom? Então, lembre-se, toda vez que você tiver uma matriz representada pelo O maiúsculo, certo? Aí vai ter o tipo da matriz aqui. Lembre-se, todos os elementos serão 0. Todos eles sem exceção, certo? Essas duas matrizes aqui são as mais importantes, por enquanto, tá bom? Matriz quadrada. Pessoal, a matriz quadrada é aquela onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de coluna. Observe, ela tem 2 linhas aqui, ó, 2 linhazinhas que são as deitadas e 2 colunas em pé. Então, isso aqui é matriz quadrada, tá bom? Agora, o detalhe importante é que ela coloca, geralmente nas questões, ela coloca assim, uma matriz de ordem tal. Então, o que é que significa uma matriz de ordem 2? Significa que é uma matriz quadrada. De ordem 2 significa que ela vai ter 2 linhas e 2 colunas, certo? Então, aqui, toda vez que você encontrar uma questão, ele pediu uma matriz quadrada de ordem 3, o que é que significa? Tem 3 linhas e 3 colunas. Matriz de ordem 4 significa o quê? Tem 4 linhas e 4 colunas, tá bom? Então, aqui é uma matriz quadrada de ordem 2, ó, tem 2 linhas, 2 colunas, certo? Matriz identidade. Pessoal, a matriz identidade, você tem que entender uma coisa. Primeiro, ela é uma matriz quadrada. Toda matriz identidade, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, sempre. Então, é uma matriz quadrada, tá bom? Só que é o seguinte, pessoal, a matriz identidade, aí vamos aprender uma coisa importante, ó. Essa diagonal bem aqui assim, ó, que vai do começo até a extremidade, é chamada diagonal principal, certo? Diagonal principal, certo? Essa outra aqui é chamada diagonal secundária. A diagonal secundária a gente vai falar posteriormente. A matriz identidade, pessoal, é uma matriz que tem a quantidade de linhas e colunas iguais, a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas, tá bom? Tá aqui, ó, 3 linhas, 3 colunas. Porém, ela tem uma coisa específica, qual é? A matriz identidade, ela tem a diagonal principal formada por 1, ó, aqui tudo é 1, e o restante dos elementos vai ser 0. Então, a matriz identidade, como é? Ela tem a mesma quantidade de linha de coluna, onde a diagonal principal é formada por 1, ó, que é 1, 1 e 1, e os demais elementos é 0. Uma coisa importante que eu quero que aprenda. A matriz identidade é simbolizada pela letra I. Então, quando você encontrar uma questão que tenha I, então, por exemplo, ó, determine I3. O que é que significa? Que isso aqui é a matriz identidade, que vai ter o quê? 3 linhas e 3 colunas. Então, você escreve, ó, 3 linhas e 3 colunas.
a matriz, a diagonal principal é formada por 1 e o restante dos elementos é 0. Tá bom? Diferentemente da matriz nula. A matriz nula, todo mundo é 0. E a matriz de identidade vai ser 0 quase todos os elementos, com exceção dos elementos da diagonal principal, que é esse daqui. Ó. Então, esses elementos serão 1, o resto dos elementos serão 0. Tá bom? Bom, igualdade de matriz. Pessoal, eu estou mostrando isso daqui porque tem algumas questões que cobram, mas geralmente não é muito cobrado em vestibular, não. Duas matrizes são iguais, pessoal. Primeiro, elas têm que ter a mesma forma. 2 linhas, 2 colunas, certo? 3 linhas, 3 colunas. Tem que ser igual. E elas terão os elementos iguais. Ó. Esse elemento aqui, 1, é igual a esse elemento correspondente aqui, é 1. Esse elemento aqui é 2, é igual ao 2 que está aqui correspondente a ele. Ó. O elemento 3 está na segunda linha, primeira coluna, está aqui ele. Ó. E aqui é 4. Então, se aqui tem uma letra, essa letra obrigatoriamente será 4. Então, por exemplo, se tivesse uma questão aqui pedindo quanto é o valor do D aqui, esse D vai ser quanto? 4, tá bom? Então, vamos observar aqui um exemplo. Ó. Determine x e y para que essas duas matrizes sejam iguais. Pessoal, para essas matrizes serem iguais, os elementos correspondentes também são iguais. Ó. Perceba, o 5 é igual a 5, tá ok? Não precisa fazer nada. Esse 7 é igual a 7, tá ok? Mas esse 2x vai ser igual a quanto? Aqui 4. Ó. O 2x está na primeira linha, primeira coluna, ele vai ser igual a quem? A quem está na primeira linha, primeira coluna. Tá aqui ele. Ó. Então, 2x será igual a 4. Então, 2x igual a 4, o 2 passa dividindo, 4 dividido por 2 dá 2. Então, esse x vai valer quanto? 2. E esse elemento aqui, que está na segunda linha, segunda coluna, x mais y, ele vai ter que ser igual a quanto? A 8. X mais y está na segunda linha, segunda coluna, ele tem que ser igual ao correspondente dele, que está lá do outro lado. O 8 está na segunda linha, segunda coluna. Então, x mais y será igual a quanto? A 8. Porém, o x eu já tinha encontrado que é 2, então eu troco aqui o x por 2. O que é que eu faço logo em seguida? Esse 2 vai passar para o segundo membro, ele vai passar subtraindo, então vai ficar 8 menos 2, que é 6. Então, o y aqui vai valer quanto? 6. Então, o x vai valer 2 e o y vai valer 6, tá bom? Operações com matrizes, pessoal. Aí eu vou falar só da adição e da subtração. Pessoal, aqui é só você fazer o que ele mandar, ó. 1 somado com 2. Ou seja, tem duas matrizes que vão ser somadas. O que é que eu faço? Eu pego o elemento, somo com o parceiro dele do outro lado. Tá bom? O 1 está na primeira linha, primeira coluna, eu vou somar com o parceiro dele, que é o 2. Então, 1 mais 2 dá quanto? 3. Está aqui, ó. Tá bom? Aqui no caso, o 3, quem é o parceiro dele é o 0. Então, 3 mais 0 dá 3. Está aqui a resposta. Tá bom? Aqui são as continhas, mas eu estou fazendo mais rápido. Você pode fazer isso mentalmente. O menos 1, você vai somar com quem? Com 3, que é o parceiro dele. Está aqui o menos 1 somado com 3. Dá quanto? Aqui subtrai, né? Os sinais são diferentes, subtrai dá o sinal maior. 3 menos 1 dá quanto? 2. Está aqui, ó. E, finalmente, o 0 vai ser somado com quem? Com menos 1. Então, 0 somado com menos 1. Está aqui, ó. Só que aqui, ó, vai dar menos 1, né? Ó. Certo? Então, vai ficar 0 menos 1 dá quanto? Menos 1. Toda vez que você tiver isso daqui, você vai fazer o quê? Mais por menos dá menos. Então, vai ficar 0 menos 1 dá quanto? Menos 1. Então, a soma de fração, aliás, soma de matrizes, é a mesma coisa da subtração de matriz. Você vai pegando cada elemento e somando com o seu parceiro ou subtraindo, tá bom? Certo? A subtração de matrizes, pessoal, é a mesma regra que nós acabamos de falar. Porém, eu vou falar da outra matriz chamada matriz oposta ou simétrica. O que é uma matriz oposta, pessoal? Quando vier um sinal de menos antes de uma matriz, é a chamada matriz oposta. O que é que ele quer que você faça? Simplesmente trocar os elementos da matriz que foi dada. Está aqui a matriz A. Aí, como veio aqui um menos antes, isso aqui é a chamada matriz oposta. O que é que você faz? É trocar o sinal. Se for positivo, fica negativo. Se for positivo, fica negativo. E se for negativo, vira positivo. Lembrando que o 0 não tem sinal, né? Então, é simplesmente isso. Você vai pegando a matriz original e vai trocando o sinal. Menos 3 vira 3, o 4 vira menos 4, o 0 não tem sinal, então repete. O menos 1 vira 1, o 5 vira menos 5, ou seja, é só você pegar a matriz dada e trocar o sinal dela de todos os elementos, tá bom? A subtração de matriz é a mesma regrinha que nós acabamos de mostrar na soma. Por exemplo, 1 eu vou diminuir de quem? Do 2.
certo? O 1 está na primeira linha, primeira coluna, o parceiro dele na outra é quem? É o 2, primeira linha e primeira coluna da outra. Então, o que é que eu vou fazer? 1 menos 2. Então, quanto é 1 menos 2? Menos 1. Está aqui, ó. O 0 menos 1. 0 menos 1. O 0 é elemento neutro aqui. Então, sobra quem? O menos 1. Menos 1. 2, quem é o parceiro 2 aqui é 0. Então, 2 menos 0 é quanto? 2. Então, é só fazer a continha. 3 menos 4. 3 menos 4 diminui, dá o sinal do, né? Você subtrai, dá o sinal do maior, então vai dar menos 1. Então, é só você fazer. Você pode fazer mentalmente as continhas ou pode montar como eu montei aqui. Mas, na prática, eu aconselho você fazer de cabeça, porque a continha de somar e subtrair, dá para fazer mentalmente, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. Está aqui uma matriz A, está aqui a matriz B, a matriz C. O que é que ele quer que você faça? Pegue a matriz A, some com a matriz B e subtrai da matriz C. Está aqui, ó. O A eu substituí pela matriz, tá bom? Somado com a matriz B. O que é que eu faço? Está aqui, substituo pela matriz B. Subtraído, ó, está aqui menos o C. Pronto, menos o C. Então, o que é que ele quer que eu faça? Eu pego essas duas matrizes, some e subtraio. E aí eu montei a continha. Mas o que eu aconselho que você faça nos exercícios? Faça de cabeça, ó. 2 somado com 1 dá 3? Pronto, 3. 3 menos 0 dá quanto? 3, está aqui, ó. Está aqui a montagem, mas você pode fazer mentalmente. O 6, quem é o parceiro do 6 aqui? No outro lado é o 6, e quem é o parceiro dele aqui é o 4. O que é que ele quer que você faça? Some e subtrai. Então vai ficar 6 mais 6, 12. 12 menos 4, 8. Está aqui a continha, certo? E aqui a montagem, né? Agora, o parceiro dele é o 2, o parceiro dele é menos 2. O que é que ele quer que ele faça primeiro? Some, né? Ó, 3 mais 2 dá quanto? 5. Agora, cuidado aqui, pessoal. Aqui é menos e menos. Ó. Menos por menos dá o quê? Dá mais. Então, esse menos aqui troca o sinal daqui. Então, vira mais. Então, vai ficar 3 mais 2 dá 5, com mais 2 dá 7. Então, tá aqui a montagem. Ó. 3 mais 2 é menos por menos dá mais. Ó. Vai ficar 3 mais 2 que dá 7, tá bom? Um detalhe aqui importante, ó, essa igualdade da matriz, tá vendo? Só que aqui ele me deu I2. É isso que eu quero que você lembre. O que é esse I? A matriz identidade. E o que é o 2? Significa que vai ter duas linhas e duas colunas. E a matriz identidade é essa daqui, galera, ó. Duas linhas, duas colunas, e a diagonal principal formada por 1 e o restante por 0. Então, essa questão aqui, ele não me deu a matriz do outro lado, ele me deu a simbologia, e aí você teria que saber que isso aqui é a matriz identidade, tá bom? Então, aqui a matriz identidade, a diagonal principal formada por 1, o restante formada por 0. Duas linhas, duas colunas, por causa desse 2. Como ele quer que você iguale, então vai ficar como? Ó? Esse A vai ser igual a quanto? Ao 0. Tá bom? E esse B vai ser igual a quanto? Ao 1. Então, pronto, ó, o A não está na primeira linha e segunda coluna, quem é o parceiro dele? 0. Então, o A vai ser igual a 0. E o B, quem é o parceiro dele aqui é 1. Então, B igual a 1. Tá bom? Mais uma questão aqui, ó. Determine A e B para que se tenha. Observe aquele detalhe que eu disse, ó. Um O representando a matriz significa matriz nula. O que é que significa 2 por 2? Significa que tem duas linhas e duas colunas. Então, essa matriz aqui, eu repito, está aqui o igual, e essa matriz, o que é que vai ser? A matriz nula, que vai ter duas linhas, duas colunas, formadas só por elemento zero. Está aqui, ó, todo mundo zero. Duas linhas, duas colunas por causa disso, todo mundo zero por causa do O aqui. Então, não lembre-se, não esqueça, esse O aqui representa a matriz nula. Aí é só igualar, pessoal, ó, o B vai ser igual a quanto? A 0. Então, B vai ser igual a 0, bom? E esse A menos 1 igual a 0, A menos 1 igual a 0. Aí, passando esse 1 para cá, vai ficar A igual a 1. Então, A igual a 1, B igual a 0. Determine a matriz oposta da matriz identidade. Aí, presta atenção, pessoal, ó. I é a identidade. O 3 significa 3 linhas, 3 colunas. Tá aqui, ó, 3 linhas, 3 colunas. Mas a matriz de identidade é aquela que a diagonal principal é formada por 1, o restante tudo é 0. Então, está aqui, ó. Mas o que é que ele pediu? A matriz oposta. E foi que eu disse para vocês o que é a matriz oposta? É trocar o sinal de todos os elementos. Então, 1 vira menos 1. O 0 não tem sinal, continua 0, né? O 0 continua 0. O 1 troca o sinal, vira menos 1. O 0 continua 0. Esse 0 continua 0. Esse 0 continua 0. E o 1 vira menos 1. Pessoal, aqui vai ser a primeira parte do estudo de matriz que a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Eu não vou continuar porque esse assunto é um pouco grande, certo?
Então, nós iremos, certo? Encerrar nossa aula por aqui. Como eu disse para vocês, ó, se você desejar alguma informação, alguma questão, alguma coisa que você não entendeu, mande no meu privado. Porque, como eu disse para você, eu não vou demorar muito gravar o vídeo para que você tenha a possibilidade de revê-lo novamente, certo? Eu queria, para finalizar aqui, já para encerrar,